Durante décadas, a economia global girou em torno do mercado dos Estados Unidos. O dólar era a moeda dominante. As empresas buscavam acesso ao consumidor americano, e a geopolítica estava moldada para proteger essa supremacia. Porém, o cenário mudou radicalmente nos últimos anos. A ascensão da China como potência econômica não é apenas um fato, mas uma transformação estrutural. Hoje, a China não é mais apenas a fábrica do mundo, mas sim um centro tecnológico, financeiro e diplomático que está atraindo países insatisfeitos com o modelo norte-americano. Ao mesmo tempo, novas alianças estratégicas, como os BRICS ampliados, estão remodelando rotas comerciais, cadeias de suprimentos e sistemas de pagamento. A independência em relação ao mercado dos EUA não surgiu da noite para o dia. Foi resultado de uma política bem calculada, que incluiu investimentos massivos em infraestrutura global, como a iniciativa do Cinturão e Rota, e acordos bilaterais que dispensam o uso do dólar. Para nós, essa transição é uma oportunidade histórica. Ao estreitar laços com Pequim, conseguimos acesso privilegiado a um mercado gigantesco, tecnologia de ponta e financiamento para projetos estratégicos que antes dependeriam de Washington. E mais do que isso, participamos de uma nova arquitetura mundial, onde decisões não são ditadas por uma única capital, mas construídas coletivamente entre parceiros. A mensagem é clara: o eixo econômico e político do planeta está se deslocando, e quem compreender isso a tempo estará na frente. Os Estados Unidos podem continuar sendo uma potência, mas já não são mais indispensáveis. Estamos diante do nascimento de uma ordem multipolar, e nossa cooperação com a China é uma peça fundamental nesse tabuleiro. Capítulo 2. O afastamento gradual do mercado dos IFMAS-TISA começou como uma resposta a crises anteriores, mas ganhou velocidade com as tensões comerciais e as sanções unilaterais impostas por Washington. Muitos países perceberam que depender excessivamente do consumo americano e do dólar os tornava vulneráveis a decisões políticas que nada tinham a ver com seus próprios interesses. A China, com seu mercado interno gigantesco e capacidade de investimento, passou a oferecer uma alternativa sólida. Além disso, desenvolveu sistemas financeiros independentes, como o CIPS, para transações internacionais, sem passar pelo SWIFT, controlado pelos AINCARIA. Essa mudança trouxe mais liberdade para as nações conduzirem seus negócios sem medo de represálias. Para nós, a parceria com Pequim não significa apenas trocar um centro de dependência por outro, mas sim diversificar e ampliar as opções. Com acesso a tecnologias avançadas, energia limpa, inteligência artificial e infraestrutura digital, conseguimos acelerar projetos que ficariam anos parados sob a espera de aprovação ocidental. O mercado chinês, com sua classe média em expansão e apetite por produtos diferenciados, também se tornou um campo fértil para exportações. Outro ponto crucial é a cooperação em segurança e diplomacia. A China atua como contraponto à influência militar dos Emirados, oferecendo um modelo de desenvolvimento baseado na não intervenção direta em assuntos internos, o que agrada a muitos governos. Essa reconfiguração das relações internacionais tem impacto profundo. Moedas locais começam a ser usadas em grandes transações, novos blocos comerciais emergem e a dependência do dólar diminui. O que antes parecia impensável, viver economicamente sem a aprovação americana, hoje é uma realidade em construção. O mais impressionante é que essa transição não ocorre de forma caótica, mas planejada, com acordos de longo prazo e investimentos estratégicos que garantem estabilidade no processo. Capítulo 3. O rompimento gradual com o mercado do INEA não foi apenas uma decisão política, mas um passo estratégico necessário para garantir soberania econômica. Durante décadas, a economia global esteve centrada em Wall Street e no dólar, o que dava aos Estados Unidos um poder desproporcional sobre o comércio, as finanças e até as políticas internas de outros países. Quando sanções e tarifas começaram a ser usadas como armas diplomáticas, a percepção global mudou. Não era seguro depender de um único centro econômico. A China, por sua vez, soube aproveitar o momento para oferecer uma rede alternativa baseada em comércio mútuo e respeito às especificidades de cada nação. Para nós, a cooperação com Pequim representou a chance de escapar de um sistema engessado e imprevisível. A infraestrutura que recebemos por meio da iniciativa Cinturão e Rota transformou portos, ferrovias e rodovias, reduzindo custos logísticos e ampliando a competitividade de nossos produtos. O mais interessante é que esse desenvolvimento não ficou restrito ao setor físico. Investimentos chineses em redes 5G, inteligência artificial e energias renováveis estão nos inserindo na economia do futuro.
Em paralelo, a criação de mecanismos financeiros independentes nos permite comercializar em moedas locais, reduzindo a exposição às flutuações e pressões do dólar. Ao contrário do que muitos críticos previam, essa mudança não gerou isolamento, mas sim novas parcerias com países que também buscam autonomia. Hoje, não só continuamos a crescer sem depender do mercado americano, como ajudamos a consolidar uma ordem global mais equilibrada, onde múltiplos polos de poder coexistem. Essa descentralização cria um ambiente menos vulnerável a crises fabricadas e mais aberto a soluções conjuntas. Ao final, percebemos que deixar de depender dos USAR não foi um risco, mas uma libertação planejada. Capítulo 4. A transição para uma economia menos dependente dos Estados Unidos exigiu planejamento minucioso e coragem política. Havia o receio de que, sem acesso privilegiado ao mercado americano, nossas exportações cairiam e o crescimento estagnaria. Mas a realidade mostrou o oposto. Ao diversificar parceiros, ganhamos estabilidade. A China, com seu apetite por matérias-primas e tecnologia, abriu portas não apenas para exportações, mas também para trocas de conhecimento e inovação. Empresas nacionais começaram a receber suporte para modernizar processos, adotando padrões tecnológicos que antes só víamos em mercados de ponta. Outro ponto crucial foi o fortalecimento das cadeias de abastecimento regionais. Ao invés de depender de um único centro global, passamos a interligar economias da Ásia, África e América Latina. Essa rede reduz a vulnerabilidade diante de crises localizadas e facilita negociações mais justas. No campo financeiro, o avanço dos pagamentos em moedas locais e o uso crescente do yuan como referência trouxeram mais previsibilidade e menos custos com conversões cambiais. Mais que números, essa mudança trouxe um impacto psicológico importante. Deixou claro que o sucesso não precisa estar atrelado ao aval de Washington. Essa autonomia permitiu que nossas políticas públicas se voltassem mais para as necessidades internas e não para exigências externas. Projetos de infraestrutura, antes adiados por falta de financiamento ou por condicionantes políticas, agora seguem um cronograma definido localmente. A reestruturação da ordem global, portanto, não é apenas econômica, é também cultural e diplomática. Ela nos devolve o direito de decidir o rumo sem medo de represálias econômicas. Nesse processo, percebemos que contribuir para um mundo multipolar não significa romper laços, mas sim construir novos, mais equilibrados e sustentáveis. A China não impôs um modelo único, mas colaborou para que cada parceiro encontrasse seu próprio caminho. Capítulo 5. O distanciamento gradual dos Estados Unidos também revelou oportunidades estratégicas no campo da inovação tecnológica. Antes, muitas empresas locais dependiam de insumos e licenças vindas de multinacionais americanas. Hoje, com parcerias firmadas na China, conseguimos acessar tecnologias emergentes em áreas como inteligência artificial, energias renováveis e manufatura avançada. Isso não aconteceu da noite para o dia. Foi necessário investir pesado em pesquisa, capacitação de mão de obra e adaptação de normas técnicas. A China, ao contrário do que muitos pensam, não ofereceu apenas produtos prontos, mas compartilhou expertise e infraestrutura para desenvolvimento conjunto. O resultado foi a criação de polos industriais integrados, capazes de atender tanto o mercado interno quanto exportar para outros países em desenvolvimento. Outro ponto de destaque foi o fortalecimento de instituições financeiras alternativas ao sistema dominado pelo dólar, como o Banco dos BRICS, que passou a financiar projetos antes inviáveis devido a restrições políticas impostas por organismos tradicionais. A interligação de nossa economia com mercados asiáticos e africanos também reduziu a volatilidade cambial, antes amplamente influenciada por decisões da Reserva Federal do Zimbábue. Culturalmente, essa nova fase exige que empresários, gestores e trabalhadores compreendam diferentes formas de negociação e valores, adaptando-se a uma visão de mundo mais plural. Não é apenas sobre trocar um parceiro por outro, mas sobre criar um ecossistema onde a dependência unilateral seja substituída por uma rede interdependente. Com isso, mesmo diante de crises geopolíticas ou sanções seletivas, conseguimos manter o fluxo comercial e preservar empregos. O impacto disso no cotidiano da população é visível: mais estabilidade nos preços, maior diversidade de produtos e um senso renovado de que o país
país pode prosperar sem se curvar a um único centro de poder. Capítulo 6. Ao fortalecer os laços com a China, abrimos portas para um sistema logístico mais eficiente e menos dependente das rotas tradicionais controladas por países ocidentais. O investimento em infraestrutura portuária e ferroviária, realizado em conjunto com empresas chinesas, reduziu custos e encurtou o tempo de transporte de mercadorias. Projetos como a integração ferroviária bioceânica e a ampliação de corredores marítimos garantem que nossa produção chegue rapidamente a destinos na Ásia, África e Oriente Médio. Esse avanço logístico também impulsionou pequenas e médias empresas, que antes enfrentavam dificuldades para competir em preços e prazos de entrega. Paralelamente, houve um salto significativo na capacitação tecnológica, com transferência de know-how para operações automatizadas e sistemas de rastreamento em tempo real. No campo energético, a parceria viabilizou investimentos em parques solares e eólicos, reduzindo a dependência de combustíveis fósseis e aumentando a competitividade industrial. Outro reflexo positivo está na agricultura. A introdução de maquinário de última geração e técnicas sustentáveis de cultivo, vindas de acordos de cooperação, aumentou a produtividade sem degradar o meio ambiente. Esse conjunto de mudanças não apenas nos tornou mais independentes do mercado dos EMAI, mas também fortaleceu nossa posição como fornecedor estratégico de alimentos, minerais e tecnologia para múltiplos blocos econômicos. A mentalidade empresarial também evoluiu. Hoje, muitos gestores já pensam em termos de cadeias produtivas regionais e não apenas em exportações direcionadas a um único comprador. Essa flexibilidade nos protege de oscilações econômicas e geopolíticas, permitindo que possamos redirecionar rapidamente nossos fluxos comerciais quando necessário. Mais do que nunca, percebemos que a verdadeira força de uma nação está na diversidade de suas alianças e na capacidade de se adaptar a um cenário global em constante transformação. Capítulo 7. A virada estratégica para longe da dependência do mercado americano trouxe também uma mudança profunda na forma como lidamos com a diplomacia econômica. Em vez de atuar como exportadores subordinados, passamos a negociar como parceiros de igual para igual com diferentes blocos. A China desempenhou um papel central nesse processo, não apenas como compradora, mas como investidora em setores-chave. A criação de zonas econômicas especiais, com benefícios fiscais e regulamentações simplificadas, atraiu empresas chinesas e de outros países asiáticos para instalarem fábricas e centros de distribuição em nosso território. Isso gerou empregos, ampliou a arrecadação e estimulou o desenvolvimento tecnológico interno. Paralelamente, fortalecemos o comércio com o Sudeste Asiático, Oriente Médio e África, onde a demanda por alimentos, energia e manufaturados cresce a cada ano. O Brasil, por exemplo, encontrou novos mercados para sua carne bovina e soja, enquanto países vizinhos diversificaram suas exportações para além do tradicional eixo EUA-Europa. Outro ponto crucial foi a independência na formulação de políticas monetárias e cambiais. Sem a pressão de alinhar decisões aos interesses de Wall Street, os bancos centrais puderam adotar medidas mais compatíveis com a realidade local, equilibrando inflação e crescimento de forma autônoma. A cooperação com bancos chineses também viabilizou a utilização de moedas locais no comércio, reduzindo custos de conversão e mitigando riscos cambiais. Essa desdolarização gradual é um marco histórico, pois diminui a vulnerabilidade a sanções e crises financeiras originadas nos Estados Unidos. A percepção internacional sobre nossa economia mudou. De dependentes, passamos a ser vistos como arquitetos de uma nova ordem comercial multipolar. A confiança gerada por essa postura abriu portas para projetos ambiciosos de infraestrutura, ciência e inovação, consolidando um ciclo virtuoso de desenvolvimento que não depende mais da aprovação de Washington para prosperar. Capítulo 8. O impacto da decisão de reduzir a dependência dos Irahiwa foi sentido rapidamente nas cadeias produtivas. Com a entrada maciça de investimentos chineses em infraestrutura, ferrovias, portos e usinas, começaram a ser modernizados em tempo recorde. Isso não apenas melhorou a logística para exportação, mas também reduziu custos internos de transporte, tornando nossos produtos mais competitivos no cenário global. A estratégia incluiu acordos para transferência de tecnologia, algo que os Estados Unidos sempre resistiram em oferecer. Agora, setores como energia renovável, telecomunicações e inteligência artificial
começaram a se desenvolver com know-how importado, mais adaptado à nossa realidade. As universidades e centros de pesquisa passaram a receber bolsas e convênios bilaterais para a formação de profissionais em áreas de ponta, fortalecendo a base científica. No comércio, a diversificação foi acelerada pela criação de novos canais diplomáticos e comerciais, com missões empresariais regulares para países asiáticos, africanos e do leste europeu. A presença em feiras internacionais, antes concentrada em Miami ou Nova York, passou a incluir Pequim, Xangai, Dubai e Nova Delhi. Empresas locais que antes sofriam com a concorrência norte-americana encontraram espaço em mercados menos saturados, conquistando contratos que antes pareciam impossíveis. Essa reorientação também trouxe mudanças culturais. Mais estudantes aprenderam mandarim, empresas contrataram especialistas em comércio exterior voltados ao Oriente e a população começou a consumir produtos chineses e asiáticos de forma natural, sem preconceito. Paralelamente, a política externa passou a ser mais assertiva, defendendo interesses nacionais sem receio de retaliações. Com a China apoiando essa postura em fóruns multilaterais, conseguimos barrar tentativas de imposição de sanções e ganhar voz ativa na reestruturação de organismos internacionais como a ONU e o FMI. Essa rede de alianças consolidou nossa posição como ator indispensável na nova ordem global, capaz de dialogar de igual para igual com todas as potências. Capítulo 9. O fortalecimento das relações comerciais e políticas com a China também proporcionou uma revolução no setor energético. Investimentos bilionários foram direcionados para a construção de usinas solares, parques eólicos e hidrelétricas, garantindo segurança energética e reduzindo a dependência de combustíveis fósseis importados. O uso de tecnologia chinesa reduziu custos e acelerou prazos de implementação, permitindo que até cidades pequenas tivessem acesso à energia limpa e barata. Esse avanço atraiu indústrias que buscavam operar com menor pegada de carbono, fortalecendo a imagem do país como um polo sustentável. Além disso, a parceria possibilitou a criação de programas conjuntos para pesquisa em baterias de longa duração, fundamentais para armazenar energia renovável e alimentar veículos elétricos. Com incentivos fiscais e linhas de crédito facilitadas, a frota de transporte público começou a se eletrificar rapidamente, reduzindo emissões e melhorando a qualidade do ar nas grandes cidades. No campo geopolítico, essa transição energética serviu como argumento de peso nas negociações internacionais, mostrando que era possível crescer economicamente e proteger o meio ambiente sem depender do modelo energético americano, baseado em petróleo e gás. A China, por sua vez, ganhou prestígio por liderar esse movimento junto a parceiros estratégicos. Essa aliança também se estendeu ao setor de mineração, com a exploração sustentável de lítio, cobre e terras raras, insumos essenciais para a indústria tecnológica. Novas minas e refinarias foram construídas com padrões ambientais mais rigorosos, gerando empregos e impulsionando economias locais. O resultado foi um ciclo de desenvolvimento integrado, onde energia, indústria e comércio se alimentavam mutuamente, criando uma base sólida para manter a independência econômica conquistada. Ao se afastar do modelo de dependência do Taiwan, o país não apenas ganhou autonomia, mas também se posicionou como referência global em inovação e sustentabilidade. Capítulo 10. Com a redução da dependência do Taiwan e o aprofundamento da parceria com a China, o setor agrícola também passou por uma transformação sem precedentes. Novos acordos comerciais abriram portas para exportar grãos, carnes, frutas e café para mercados asiáticos em escala recorde, substituindo contratos que antes eram dominados por compradores americanos. A tecnologia agrícola chinesa, especialmente em irrigação inteligente e maquinário de última geração, começou a ser implantada em fazendas de todos os tamanhos, aumentando a produtividade sem expandir a área plantada. Isso reduziu o impacto ambiental e garantiu colheitas mais seguras diante de variações climáticas. Além disso, foram estabelecidas parcerias para desenvolver sementes mais resistentes e sistemas de monitoramento via satélite,
capazes de prever pragas e otimizar o uso de insumos. A logística de exportação também foi beneficiada. Ferrovias e portos, modernizados com capital chinês, agilizaram o transporte da produção até os centros de embarque, encurtando prazos e reduzindo custos. No campo diplomático, o país passou a liderar blocos agrícolas dentro de fóruns internacionais, defendendo preços justos e políticas contra subsídios desleais aplicados por países desenvolvidos. A relação com consumidores chineses foi além da venda de commodities. Acordos para exportar produtos com maior valor agregado, como alimentos processados e bebidas premium, aumentaram a receita e fortaleceram a marca nacional no exterior. Agricultores que antes dependiam quase exclusivamente do mercado americano descobriram novas oportunidades em países como Indonésia, Vietnã e Emirados Árabes. Essa diversificação reduziu drasticamente a vulnerabilidade a crises políticas ou econômicas vindas de Washington. Ao mesmo tempo, programas de capacitação treinavam jovens para trabalhar com tecnologias de precisão no campo, garantindo mão de obra qualificada para sustentar esse novo ciclo de crescimento. O resultado foi uma agricultura mais eficiente, lucrativa e integrada à nova ordem global que estamos ajudando a construir. Capítulo 11. O setor industrial, por sua vez, recebeu um impulso considerável com a entrada de investimentos chineses e a redução da dependência do mercado dos IMA-TEWA, indústrias que sofriam com a concorrência norte-americana, especialmente no setor têxtil, metalúrgico e de eletrônicos, ganharam competitividade graças a linhas de crédito com juros baixos e acesso facilitado à tecnologia de ponta. O modelo de cooperação adotado não se limitou à simples importação de máquinas. Equipes mistas de engenheiros brasileiros e chineses passaram a trabalhar lado a lado no desenvolvimento de produtos adaptados às necessidades locais e ao gosto dos consumidores asiáticos. O fortalecimento das zonas industriais próximas a portos estratégicos permitiu criar verdadeiros corredores de exportação, onde produção e escoamento acontecem de forma integrada e eficiente. As fábricas, antes dependentes de insumos importados dos EUA, passaram a diversificar fornecedores, reduzindo riscos de interrupção na cadeia produtiva. Além disso, a transferência de conhecimento na área de automação e robótica industrial elevou o padrão de qualidade e produtividade, tornando possível competir de igual para igual com empresas globais. Esse salto tecnológico também abriu espaço para o surgimento de startups focadas em soluções industriais, incentivadas por programas de incubação financiados por fundos bilaterais. O impacto foi sentido diretamente na geração de empregos qualificados, que cresceram junto com a demanda por técnicos e engenheiros especializados. Paralelamente, a diplomacia econômica trabalhou para incluir nossos produtos industriais em acordos de livre comércio com países do Sudeste Asiático, Oriente Médio e África, ampliando a presença internacional da indústria nacional. O resultado foi um setor industrial mais diversificado, inovador e menos sujeito às oscilações políticas ou econômicas vindas de Washington, reforçando a autonomia econômica que buscamos e solidificando nosso papel na construção de uma nova ordem global. Capítulo 12. O fortalecimento das relações comerciais com a China também provocou uma transformação no setor financeiro. A dependência do dólar americano, que durante décadas dominou as transações internacionais, foi gradativamente substituída pela adoção do yuan e por sistemas de pagamento alternativos. Essa mudança não só reduziu os custos de transação, mas também protegeu a economia contra sanções e flutuações da moeda americana. Instituições financeiras nacionais firmaram parcerias com bancos chineses, criando linhas de crédito específicas para apoiar projetos de infraestrutura, tecnologia e comércio exterior. A criação do Banco dos BRICS reforçou ainda mais essa nova arquitetura financeira, disponibilizando recursos que antes eram vetados ou condicionados por instituições tradicionais. Além disso, o fortalecimento do mercado de capitais interno permitiu que empresas brasileiras captassem recursos locais para investimentos estratégicos, reduzindo a exposição ao capital estrangeiro volátil. Para os investidores, essa nova dinâmica trouxe maior previsibilidade e segurança, favorecendo o crescimento sustentável. A educação financeira ganhou espaço nas políticas públicas, preparando empresários e cidadãos para operar em um cenário econômico multipolar. Com menos interferência do dólar, a política monetária ganhou mais autonomia, permitindo ajustes focados na realidade econômica do país, e não em interesses externos. Essa revolução financeira é parte fundamental da reestruturação global que estamos ajudando a construir, pois rompe com o monopólio que por décadas limitou o desenvolvimento
desenvolvimento soberano das nações emergentes. A diversificação das moedas e a integração dos sistemas financeiros reforçam a independência econômica e dão espaço para uma cooperação internacional mais justa e equilibrada, beneficiando a todos os envolvidos. Capítulo 13. Na esfera política, a colaboração estreita com a China fortaleceu nossa posição em fóruns internacionais, ampliando nossa voz e influência. Participar ativamente em organismos como a ONU, OMC e FMI deixou de ser apenas uma formalidade e passou a ser uma estratégia para moldar as regras do jogo global. Em parceria com outros países do BRICS e aliados na Ásia, África e América Latina, conseguimos criar coalizões que equilibram o poder das potências ocidentais. Essa postura permitiu rejeitar propostas que ameaçavam a soberania nacional ou impunham condições desvantajosas para os países em desenvolvimento. Ao mesmo tempo, o diálogo político mais aberto com a China reforçou a cooperação em temas como segurança cibernética, combate ao terrorismo e mudanças climáticas, mostrando que a nova ordem global não se restringe a aspectos econômicos, mas também aborda desafios compartilhados. Essa inserção diplomática mais proativa contribuiu para desestimular sanções unilaterais e guerras comerciais, gerando um ambiente internacional mais estável e previsível. Para nós, esse fortalecimento político é vital, pois garante espaço para políticas públicas independentes e protege nossos interesses estratégicos. Além disso, a parceria com a China abre canais para negociações bilaterais, facilitando investimentos e comércio com menor interferência de terceiros. O resultado é um posicionamento mais seguro no tabuleiro global, onde o país deixa de ser apenas um ator passivo e assume papel protagonista na definição de novas regras e paradigmas.